Olá pessoal, eu sou a professora Fabrini, espero que estejam todos bem. Eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre uma parte da alfabetização, né? Uma coisa que a gente faz antes mesmo, né, da gente começar a alfabetizar uma criança. Nós professores fazemos. Chama-se sondagem de escrita. O que seria a sondagem de escrita? É onde a gente avalia como a criança está dentro do processo de alfabetização. A alfabetização ela é um processo. Ela não acontece de uma vez só, ela precisa de vários elementos, né? A criança precisa ter construído várias habilidades antes da alfabetização, para que a alfabetização, o processo de alfabetização ocorra de forma tranquila, ocorra sem grandes dificuldades, sem grandes problemas. Não porque seja natural, a alfabetização não é um processo natural, ela não acontece naturalmente, ela precisa de estimulação, ela precisa de um ensino explícito, porém, de instruções explícitas, né? Porém, ela é um processo e dentro desse processo existem algumas habilidades que a criança vai construindo, algumas percepções que ela vai tendo sobre o mundo da escrita. Por exemplo, ela começa a perceber as letras do nome dela, né? Se ela já conhece as letras, ela começa a perceber as letras do nome dela, relacionar às vezes as sílabas, né, com os sons das palavras, enfim, ela começa a prestar mais atenção como começa uma palavra ou como termina, a letrinha do nome do papai ou a letrinha do nome da irmã, enfim, coisas nesse sentido. E é desta forma que ela vai construindo as hipóteses de escrita na cabeça dela. Ela vai pensando, como é que se escreve tal coisa? Como será que escreve isso? Como será que escreve aquilo? E isso acontece conforme a gente vai estimulando. Nós, professores, vamos estimulando. Em casa também é possível fazer algumas estimulações bem importantes. E aí a criança vai ampliando o repertório, né? Ela tem que ter um repertório de letras, ela tem que ter um repertório de palavras, né? Ela tem que ter algumas noções já construídas para que ela consiga ir ampliando cada vez mais o seu conhecimento e ir se desenvolvendo cada vez melhor nesse processo de alfabetização até finalmente chegar na alfabetização propriamente dita. Então é isso, hoje eu passei aqui só para falar sobre a sondagem de escrita, ela é uma avaliação então, né, voltando, a sondagem de escrita é uma avaliação onde a gente vai verificar em qual fase do processo de alfabetização a criança se encontra, quais as hipóteses que ela já pensou e que ela já percebeu. Nessa sondagem de escrita, a gente oferece para a criança em torno de 4 ou 5 palavras. Na verdade, a gente fala as palavras e aí ela vai escrever essa palavra. Por exemplo, eu falo abacaxi, mas eu não mostro como se escreve abacaxi, eu só falo abacaxi, e aí ela tem que escrever do jeito que ela imagina que se escreva abacaxi. Neste momento de sondagem, não é momento para correção, é momento apenas para a gente observar o que a criança já percebeu sobre a escrita da palavra abacaxi, por exemplo, né? Essa sondagem de escrita, ela tem um jeito certo de fazer, né? Então, normalmente a gente começa por palavras polissílabas, depois a gente escolhe uma palavra trissílaba, dissílaba e uma monossílaba, e por último, uma frase. Normalmente é feita dessa forma, tá? E aí, essa é uma forma de fazer. Também tem uma outra forma de fazer, que é oferecendo, ao invés de falar a palavra, oferecer a imagem, a figura de uma palavra. Então, ao invés de eu falar abacaxi, eu posso oferecer a imagem de uma representação, um desenho de um abacaxi e pedir para a criança escrever da maneira como ela entende aquela palavra, tá bom? Então, essa é uma forma de sondagem de escrita, tá bom? A sondagem de escrita pode ser adaptada de acordo com a necessidade da criança, mas isso tem que ser feito mediante uma avaliação mais de perto, né? Teria que o professor especializado sentar e verificar como fazer essa sondagem de escrita para que a criança realmente entenda o que se está pedindo. Através disso, a gente consegue entender o que a criança já sabe. Então, você consegue saber o que o seu filho já sabe, por exemplo, sobre a escrita das palavras, né? Se ele já tem noção de que abacaxi começa com A, por exemplo, né? Então, você já percebe os sons das palavras. Então, basicamente, é isso. É para isso que serve, a gente chama de... Algumas pessoas falam sondagem de escrita, outras pessoas chamam de avaliação diagnóstica. Claro, dentro da parte da pedagogia, né? Dentro da sala de aula. E é isso que, então, que a gente queria
pensar um pouquinho hoje, isso que eu queria passar para vocês hoje. Tá joia? Espero que tenham gostado, espero que ajude vocês a entender um pouco melhor uma parte aí do processo de alfabetização, tá bom? Até mais!